Você sabia que as palavras de Jesus têm o poder de transformar sua vida, trazer paz e renovação, mesmo nos dias mais difíceis? Há mais de 2000 anos, ele nos deixou ensinamentos que podem mudar a forma como vivemos, amamos e nos relacionamos com o mundo. Hoje, vamos explorar 10 ensinamentos de Jesus que têm o poder de transformar sua vida agora mesmo. Fique até o final, porque a última mensagem pode ser a chave para a paz e o propósito que você busca. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nenhum conteúdo que pode transformar a sua vida. Primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus, capítulo 22, versículo 39. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O mandamento de amar ao próximo como a ti mesmo é um dos mais importantes na doutrina cristã e, ao mesmo tempo, um dos mais desafiadores. Jesus o enfatizou de forma clara e direta, apontando a centralidade do amor em nossa relação com Deus e com os outros. Para entender o profundo significado desse mandamento, devemos analisar primeiro o conceito de amor que é proposto nas Escrituras. O amor que Jesus fala não é apenas um sentimento passageiro ou uma afeição que vem e vai, mas uma ação constante e deliberada. Ele nos chama para um amor que se expressa através de ações práticas, atitudes de respeito, compaixão e generosidade. O significado profundo de amar o próximo. Quando Jesus nos instrui a amar o próximo como a nós mesmos, ele nos desafia a uma prática de altruísmo genuíno. O amor aqui é comparado ao amor que devemos ter por nós mesmos, o que implica que devemos olhar para os outros com o mesmo nível de cuidado e respeito que temos por nós. Não se trata apenas de respeitar os direitos do outro ou de ser cortês, mas de buscar ativamente o bem-estar do outro. O amor cristão exige que nos colocamos no lugar do outro, que buscamos entender suas necessidades e dores e que sejamos instrumentos de cura e transformação em sua vida. Amar o próximo é um reflexo de como amamos a nós mesmos. É importante destacar que Jesus não está dizendo que devemos ser egoístas ou que o amor a nós mesmos deve ser superior ao amor pelos outros. Pelo contrário, ele nos ensina que o amor saudável por nós mesmos é um pré-requisito para o amor genuíno ao próximo. A verdadeira compreensão do amor próprio nos ajuda a reconhecer nossa identidade em Cristo e nossa dignidade como filhos de Deus. Quando somos capazes de reconhecer e aceitar o amor de Deus por nós, conseguimos estender esse amor aos outros. A chave para amar os outros de forma eficaz é entender o quanto somos amados por Deus e como Ele cuida de nossas necessidades mais profundas. Amar o próximo envolve muitas práticas cotidianas, e cada uma delas pode ser uma oportunidade de crescimento espiritual. Um exemplo claro disso é a hospitalidade. Ser hospitaleiro não significa apenas oferecer um lugar para dormir, mas se disponibilizar para ouvir, acolher e servir ao outro. Essa atitude de acolhimento é uma forma tangível de expressar o amor de Cristo. Outro aspecto importante é o perdão. Muitas vezes amamos os outros quando agem de maneira agradável e cordial, mas o verdadeiro desafio surge quando somos ofendidos ou magoados. Jesus nos ensina a perdoar os outros assim como Deus nos perdoou, e esse perdão se torna uma expressão de amor genuíno. Perdoar não significa que devemos esquecer o mal que foi feito, mas significa libertar o outro da dívida que sentimos que ele tem conosco, permitindo que a relação seja restaurada.
O que nos impede de amar como Jesus ama? Apesar de ser um mandamento claro, o amor ao próximo pode ser desafiador, especialmente em um mundo cheio de divisões, preconceitos e injustiças. Muitas vezes, o egoísmo, a indiferença ou até o medo nos impedem de amar verdadeiramente os outros. O amor incondicional que Jesus propõe exige uma transformação interna que só é possível com a ajuda do Espírito Santo. Quando nos deparamos com nossas limitações, é importante lembrar que não estamos sozinhos. Deus nos capacita a viver esse amor em nossas relações cotidianas. Viver de acordo com o mandamento de amar o próximo como a ti mesmo é um desafio diário, que nos leva a refletir sobre nossas próprias atitudes e ações. No entanto, à medida que nos dedicamos a amar os outros, nos tornamos mais semelhantes a Cristo, refletindo seu caráter em tudo o que fazemos. Que este mandamento transforme nossas vidas, para que possamos ser instrumentos de paz e reconciliação em um mundo que tanto precisa de amor. Segundo, não se preocupe com o amanhã. Mateus capítulo 6, versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias inquietações. Basta a cada dia o seu mal. Este ensinamento de Jesus nos oferece um convite para viver de forma plena no presente, sem nos deixarmos consumir pela preocupação com o futuro. Vivemos em uma era onde as ansiedades sobre o que está por vir muitas vezes nos paralisam, tirando-nos a paz e o foco nas responsabilidades e oportunidades do dia atual. No entanto, a sabedoria de Jesus nos ensina que a preocupação excessiva com o amanhã não resolve nossos problemas e, de fato, nos afasta da confiança plena em Deus. Como a preocupação nos afasta da paz. Jesus é muito claro ao nos instruir a não nos preocuparmos com o amanhã. Ele sabia que a ansiedade é uma das maiores fontes de sofrimento humano, e seu ensinamento nos chama a uma vida de confiança em Deus, que é soberano sobre o futuro. A ansiedade, muitas vezes, nos rouba o momento presente. Passamos tanto tempo nos preocupando com o que pode acontecer amanhã, que deixamos de viver o hoje. E com isso, perdemos oportunidades preciosas de crescimento e serviço. A preocupação nos faz pensar que se apenas controlássemos o futuro, poderíamos evitar o sofrimento ou alcançar nossos objetivos. No entanto, a preocupação é uma ilusão de controle. A verdade é que não sabemos o que o futuro reserva, e é nesse espaço de incerteza que a fé entra em cena. Quando confiamos em Deus, entregamos nossas ansiedades a Ele e encontramos descanso, mesmo quando as circunstâncias externas são difíceis. A promessa de Jesus, viver no presente com paz e propósito. Jesus não nos ensina a ignorar as responsabilidades ou os desafios do futuro, mas a viver com fé e gratidão no presente, sabendo que Deus cuidará de cada detalhe. Ele nos lembra que o amanhã tem suas próprias dificuldades e, ao nos preocuparmos excessivamente com ele, deixamos de lidar com os desafios que temos no hoje. Isso não significa que devemos ser irresponsáveis ou negligentes com nossas obrigações, mas sim que devemos confiar que, quando buscamos o reino de Deus e vivemos de acordo com seus princípios, Ele nos guiará e proverá para nossas necessidades. O ensino de Jesus é um convite para um estilo de vida baseado na confiança e não no medo. Quando vivemos preocupados com o futuro, somos governados pelo medo e pela insegurança.
Quando escolhemos confiar em Deus, somos libertados da ansiedade e experimentamos uma paz que ultrapassa o entendimento humano. Viver sem preocupações excessivas. Viver sem se preocupar com o amanhã é um desafio diário, especialmente em uma sociedade que valoriza o planejamento e o controle. No entanto, existem práticas que podemos adotar para nos ajudar a viver de acordo com o ensinamento de Jesus. Uma dessas práticas é a oração diária, onde entregamos nossos medos e ansiedades a Deus. Ao orarmos, lembramos que Ele tem o controle de nossa vida e que Ele conhece todas as nossas necessidades antes mesmo de as expressarmos. Outra prática importante é o exercício da gratidão. Em vez de focarmos no que nos falta ou no que está por vir, podemos nos concentrar no que já temos, nas bênçãos que Deus nos concede a cada dia. Quando praticamos a gratidão, nossa perspectiva muda e somos capazes de ver o cuidado de Deus em nossas vidas, o que nos ajuda a confiar ainda mais nele. Além disso, cultivar a fé em Deus e sua fidelidade ao longo da nossa caminhada é fundamental para diminuir a ansiedade. Ao olharmos para as vezes em que Deus já nos ajudou e proveu no passado, nossa fé é renovada e podemos descansar em sua bondade. Como o ensino de Jesus pode transformar nossa vida diária. Quando seguimos o ensino de Jesus sobre não nos preocuparmos com o amanhã, começamos a experimentar a liberdade que vem de viver o presente com confiança em Deus. Isso transforma a forma como lidamos com os desafios, as mudanças e até as dificuldades da vida. Podemos enfrentar os dias difíceis com coragem, sabendo que, ao buscar o reino de Deus em primeiro lugar, Ele nos dará as forças e a sabedoria necessárias para enfrentar qualquer situação. O resultado dessa transformação é uma vida mais tranquila e equilibrada, onde o medo do futuro não dita nossas escolhas, mas a confiança no amor de Deus nos dá uma base sólida. Esse tipo de vida não apenas nos traz paz, mas também serve de testemunho para os outros. Quando os outros veem que conseguimos viver sem ser consumidos pela ansiedade, isso desperta neles o desejo de buscar a mesma confiança e paz que temos em Cristo. Terceiro, bem-aventurados os pobres de espírito. Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus inicia as bem-aventuranças com este ensino que desafia nossa percepção sobre o que é ser bem-sucedido e abençoado. Na cultura do reino de Deus, os padrões são diferentes dos padrões do mundo. Enquanto o mundo valoriza o poder, a riqueza e a autossuficiência, Jesus declara que os pobres de espírito são bem-aventurados, ou seja, aqueles que reconhecem sua necessidade de Deus e se humilham diante dele. O significado da pobreza de espírito. Ser pobre de espírito não significa uma baixa autoestima ou um sentimento de inferioridade. Pelo contrário, é uma postura de humildade, onde reconhecemos que não podemos viver sem a ajuda e o perdão de Deus. Essa pobreza não é material, mas espiritual. Ela nos leva a reconhecer nossa total dependência de Deus para a nossa salvação, sabedoria e para viver uma vida que o agrada. Jesus nos ensina que, para entrar no reino dos céus, é preciso abandonar a autossuficiência e a arrogância. Precisamos, antes de tudo, reconhecer nossa pobreza espiritual, que se traduz em um coração humilde e disposto a aprender com Deus.
Quando nos colocamos diante de Deus com um espírito humilde, Ele é fiel para nos ensinar e nos moldar segundo a sua vontade. A humildade como porta de entrada para o reino de Deus. A pobreza de espírito é a chave para experimentarmos o reino de Deus em nossa vida cotidiana. Ao reconhecermos nossa limitação e dependência de Deus, abrimos espaço para que Ele atue em nós, nos transformando e nos capacitando para viver segundo sua vontade. Isso significa abandonar a ideia de que podemos viver de acordo com os nossos próprios méritos ou forças. Essa humildade se reflete em nossa relação com os outros. Quando somos humildes, tratamos as pessoas com respeito, gentileza e consideração, sem olhar para elas com julgamento ou superioridade. Ser pobre de espírito também implica em aprender a viver com gratidão, reconhecendo que tudo o que temos, desde nossa saúde até as nossas habilidades, é um presente de Deus. O convite à transformação interior. Quando vivemos de acordo com esse princípio, nossa vida interior se transforma. A humildade não é algo superficial ou imposto, mas algo que Deus realiza em nós quando buscamos sinceramente a sua face. Ao nos tornarmos pobres de espírito, nos tornamos mais sensíveis ao Espírito Santo, permitindo que Ele nos transforme de dentro para fora. Esse processo pode ser desafiador, pois a tendência humana é a autossuficiência. Mas quando colocamos nossa confiança em Deus, Ele nos ajuda a vencer essa tendência, moldando nosso caráter e nos fazendo mais semelhantes a Cristo. A pobreza de espírito. Você tem buscado viver com humildade, reconhecendo sua dependência de Deus? Como pode praticar a pobreza de espírito no seu dia a dia? Pergunte-se: quando foi a última vez que reconheceu publicamente sua necessidade de Deus, seja em oração ou nas suas ações diárias? A pobreza de espírito nos ensina a olhar para os outros com compaixão e a nunca nos sentirmos superiores, pois sabemos que tudo o que temos é uma dádiva de Deus. Esse ensinamento não apenas transforma nossa relação com Deus, mas também molda a maneira como interagimos com as pessoas ao nosso redor. Quarto, perdoa os teus inimigos. Mateus capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O perdão é um dos temas centrais do ensinamento de Jesus. Ele nos chama a amar não apenas aqueles que nos amam, mas também aqueles que nos odeiam, nos perseguem e nos fazem mal. O amor que Jesus exige não é um amor superficial, mas um amor radical e incondicional, que reflete o coração de Deus por nós. O desafio do perdão radical. O perdão é, sem dúvida, um dos ensinamentos mais desafiadores de Jesus. Quando alguém nos faz mal, nossa tendência natural é retribuir o mal com mais mal. O ciclo de vingança pode ser facilmente alimentado pelo nosso ego e pelo orgulho. No entanto, Jesus nos chama para quebrar esse ciclo, nos desafiando a amar aqueles que nos odeiam e orar por aqueles que nos perseguem. Jesus não nos pede para negar a dor ou a injustiça que sofremos, mas nos ensina a respondê-las com graça. Perdoar não significa aceitar o mal ou fechar os olhos para o sofrimento que causaram, mas sim liberar o controle sobre o ressentimento e deixar que Deus trate da justiça. O perdão é uma escolha, uma decisão de não deixar que o mal do outro tenha poder sobre nossas emoções e ações. O poder transformador do perdão. Quando praticamos o perdão, não apenas libertamos os outros, mas também nos libertamos. O ressentimento e o ódio nos escravizam, corroendo nosso coração e nossa paz interior.
Ao perdoar, abrimos espaço para a cura e para a liberdade emocional. O perdão não é um ato de fraqueza, mas de força, pois é necessário coragem para liberar o que nos foi feito e permitir que Deus tome o controle da situação. Perdoar nossos inimigos é, na verdade, um reflexo da graça de Deus em nossas vidas. Assim como Deus nos perdoa diariamente, somos chamados a perdoar aos outros, independentemente do mal que nos causaram. Esse perdão radical é o que nos distingue como seguidores de Cristo e é uma das formas mais poderosas de testemunharmos o amor de Deus ao mundo. Como perdoar e orar pelos inimigos? Perdoar não é algo fácil e muitas vezes envolve um processo longo e doloroso. Uma prática importante é a oração. Ao orarmos por nossos inimigos, não apenas pedimos que Deus os abençoe, mas também nos curamos internamente. Orar por aqueles que nos perseguem nos ajuda a enxergar a situação de uma perspectiva divina e a ver a pessoa que nos feriu como alguém que também precisa da graça de Deus. Além disso, o perdão pode ser um ato contínuo. Não significa que esqueceremos a dor ou a ofensa imediatamente, mas que tomamos a decisão de liberar o ressentimento e de confiar que Deus irá lidar com a situação. O perdão é um processo que envolve o coração, a mente e a vontade, e é através desse processo que encontramos cura. Perdão de Cristo. O perdão de Jesus na cruz é o maior exemplo de perdão radical. Ele, sendo inocente, foi crucificado injustamente, mas ainda assim orou pelos seus algozes, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse exemplo é o modelo de perdão que devemos seguir. Jesus nos ensina que o perdão é possível, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, e que é através dele que demonstramos o amor de Deus ao mundo. Você tem pessoas em sua vida que você precisa perdoar. Como pode orar por elas e começar a praticar o perdão em seu coração? O perdão é uma decisão diária. E quando fazemos essa escolha, começamos a experimentar a liberdade que vem de não carregar o peso do ressentimento. Quinto, bem-aventurados os que choram. Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Este ensinamento de Jesus é um convite para que entendamos a dor e o sofrimento de uma maneira diferente da que o mundo vê. Enquanto o mundo tende a valorizar o sucesso, a felicidade superficial e a ausência de sofrimento, Jesus declara que os que choram, os que enfrentam momentos de dor e perda, são abençoados. Para entender essa bênção, é necessário compreender o tipo de choro do qual Jesus fala. O significado de chorar no reino de Deus. O choro de que Jesus fala não se refere apenas à tristeza passageira ou à dor causada por perdas materiais ou circunstanciais. Embora a dor emocional e física tenha seu lugar, o choro que Jesus menciona está profundamente relacionado ao arrependimento, à dor pelo pecado e ao desejo de viver uma vida que agrada a Deus. É o lamento pela condição humana, o reconhecimento de que o pecado afasta o ser humano de Deus e causa sofrimento no mundo. Além disso, esse choro também pode se referir ao sofrimento que experimentamos devido às injustiças e à maldade ao nosso redor. Jesus reconhece a realidade da dor e do sofrimento humano, mas oferece uma promessa. Para aqueles que choram, existe uma consolação verdadeira e duradoura que vem de Deus. A consolação de Deus. Jesus promete que os que choram serão consolados. Mas essa consolação não é uma simples alívio emocional.
O consolo de Deus é profundo, transformador e espiritual. Quando estamos em lamento, Ele nos oferece sua paz, sua presença e sua restauração. A consolação divina pode não vir de forma imediata ou em um momento específico, mas sabemos que Deus está perto dos contritos de coração e dos que sofrem. Salmos 34:18. A promessa de consolo se cumpre também na esperança do reino de Deus, onde todas as lágrimas serão enxugadas e todo sofrimento será finalmente extinto. O consolo de Deus é tanto um presente para o momento presente, quanto uma garantia de que o sofrimento não terá a palavra final. Deus promete estar conosco em nosso sofrimento e transformar a dor em algo redentor. Chorar por justiça e a esperança do reino. Jesus também nos ensina que aqueles que choram pela injustiça no mundo e pela condição do pecado têm um lugar especial no coração de Deus. Quando lamentamos pela condição do mundo e buscamos, através da oração e ação, trazer a justiça de Deus à terra, Ele nos consola e nos dá coragem para continuar buscando a transformação. O choro pela injustiça, pela miséria humana, pela separação de Deus, é uma expressão de uma alma que deseja ver o reino de Deus manifestado na terra. Essa consolação vem por meio do Espírito Santo, que nos dá a força para perseverar, mesmo diante das adversidades. O Espírito Santo é nosso consolador, aquele que nos guia em nossa dor e nos fortalece na esperança. O choro e o consolo de Deus. Você tem experimentado o consolo de Deus nos momentos de dor e sofrimento? Como pode buscar consolo em Deus quando se sente perdido ou em aflição? Lembre-se de que a dor e o sofrimento não são em vão. Eles podem nos aproximar de Deus e nos ensinar mais sobre sua graça e fidelidade. A promessa de consolo é real e está disponível para aqueles que, em sua dor, buscam a face de Deus. O choro, que muitas vezes é visto como um sinal de fraqueza ou derrota, é transformado no reino de Deus. Quando choramos diante de Deus, Ele nos oferece um consolo que não é apenas passageiro, mas profundo e eterno. Em nossa dor, Ele nos fortalece e nos prepara para viver em sua presença, com a esperança de que, no final, todas as lágrimas serão enxugadas. Portanto, aqueles que choram são verdadeiramente abençoados, pois experimentam a proximidade de Deus e o consolo do seu Espírito. Sexto, bem-aventurados os mansos. Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Neste ensinamento, Jesus nos apresenta a mansidão como uma característica essencial para aqueles que pertencem ao seu reino. A mansidão não é fraqueza, mas poder controlado. Ser manso significa ter a capacidade de manter a calma e a serenidade mesmo diante de adversidade, injustiça ou ofensa, confiando em Deus para lidar com as situações. O significado de mansidão. A mansidão, de acordo com o ensino de Jesus, é o oposto da raiva explosiva, da arrogância ou da busca incessante por poder e controle. Ser manso não significa ser passivo ou submisso a tudo, mas significa ter um coração humilde, disposto a agir com gentileza e paciência, mesmo quando se tem o poder de reagir de outra forma. Jesus mesmo é descrito como manso e humilde de coração. Mateus 11:29. Ele é o exemplo perfeito de mansidão, pois embora tivesse o poder absoluto, ele escolheu submeter-se à vontade do Pai e agir com compaixão em todas as situações. A promessa para os mansos. Jesus promete que os mansos herdarão a terra.
Isso é uma referência à bênção de Deus sobre aqueles que praticam a mansidão. No mundo, aqueles que buscam o poder e o controle muitas vezes parecem ter sucesso, mas o reino de Deus opera de maneira diferente. Os mansos, que escolhem confiar em Deus e viver em harmonia com os outros, receberão a verdadeira herança, a terra e a presença de Deus para sempre. A terra pode ser vista como uma metáfora para a plenitude da vida em Cristo, onde experimentamos a paz e a justiça que vem do reino de Deus. Os mansos herdarão não apenas a bênção material, mas também a paz duradoura que é oferecida a todos os que escolhem seguir Jesus com humildade. A mansidão. E mansidão é um fruto do Espírito, algo que Deus trabalha em nós à medida que nos rendemos ao seu controle. Para cultivar a mansidão, devemos aprender a controlar nossas emoções e impulsos. Isso pode significar não reagir imediatamente a provocações, mas refletir sobre a situação e buscar a sabedoria de Deus antes de agir. Praticar a mansidão também envolve servir aos outros com humildade e gentileza, sem esperar reconhecimento ou recompensa. Quando escolhemos responder com mansidão em vez de ira ou orgulho, refletimos o caráter de Cristo e nos tornamos testemunhas vivas do seu reino. Você tem procurado viver com mansidão, especialmente em momentos de conflito ou injustiça? Como pode aplicar esse princípio em sua vida diária, especialmente em suas interações com os outros? A mansidão é uma atitude de coração que, ao ser cultivada, nos permite viver de maneira mais pacífica e reflexiva, confiando que Deus é o justo juiz de todas as coisas. 7. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Este ensinamento de Jesus fala sobre o desejo profundo e incessante pela justiça de Deus. A fome e a sede são necessidades humanas naturais que impulsionam as pessoas a buscar alimento e água. Jesus usa essa imagem para descrever o desejo ardente por justiça, algo que vai além do que é superficial ou passageiro, mas algo que verdadeiramente satisfaz e transforma a vida. A fome e sede de justiça. A fome e sede de justiça que Jesus menciona não se trata apenas da justiça social ou da luta por direitos humanos, embora isso possa fazer parte do desejo mais amplo de justiça. Jesus fala sobre a justiça do reino de Deus, aquela que é revelada através da verdade, do amor e da retidão. Quando alguém tem fome e sede de justiça, isso significa que a pessoa busca viver conforme os padrões de Deus, desejando ver o seu reino prevalecer na terra, onde a injustiça e o pecado são erradicados. A fome e a sede de justiça refletem uma alma que não se contenta com a mediocridade ou com a injustiça do mundo, mas anseia por aquilo que é puro, verdadeiro e justo aos olhos de Deus. É um anseio por ver a retidão de Deus ser manifesta em todas as áreas da vida, na sociedade, na vida pessoal, nos relacionamentos e na criação. A promessa para os justos. Jesus promete que aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos. Isso significa que aqueles que buscam a justiça de Deus de todo o coração serão satisfeitos. Em primeiro lugar, essa satisfação vem com a experiência pessoal da justiça de Deus, que é dada através da fé em Cristo. A justificação, que é a obra de Deus de tornar os pecadores justos diante dele, é um presente que ele oferece a todos que o buscam com sinceridade. Além disso,
A promessa de ser farto também se refere ao futuro, quando o reino de Deus se manifestará em sua plenitude. Quando Jesus retornar, ele estabelecerá uma nova terra e um novo céu, onde a justiça e a paz reinarão para sempre. Aqueles que buscaram justiça durante a sua vida aqui na terra experimentarão a verdadeira satisfação na eternidade. Cultivando a fome e a sede de justiça. Para cultivar esse desejo por justiça, devemos primeiramente buscar o entendimento da justiça de Deus por meio da palavra de Deus. A Bíblia nos ensina o que é justo aos olhos de Deus. E é nesse padrão que devemos basear nossas ações e pensamentos. Quando buscamos viver de acordo com a verdade revelada nas Escrituras, começamos a desenvolver uma sensibilidade maior para as questões de justiça no mundo ao nosso redor. Além disso, praticar a justiça em nossas próprias vidas é essencial. Isso significa tratar os outros com equidade, defender os oprimidos e agir de maneira íntegra em todos os aspectos da vida. A verdadeira justiça não é apenas algo que desejamos ver no mundo, mas algo que também devemos praticar em nossas ações diárias. Você tem fome e sede de justiça, especialmente da justiça de Deus? Como pode buscar mais da justiça de Deus em sua vida cotidiana? À medida que o desejo por justiça cresce em nossos corações, devemos lembrar que a verdadeira satisfação e plenitude vem de uma vida vivida em conformidade com os princípios do reino de Deus. Oitavo, bem-aventurados os misericordiosos. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Neste ensinamento, Jesus fala sobre a importância da misericórdia, uma característica fundamental para aqueles que fazem parte do seu reino. A misericórdia é um reflexo do amor de Deus por nós, e Jesus nos chama a estender esse amor aos outros, especialmente aos que precisam de perdão e compaixão. O significado da misericórdia. A misericórdia, de acordo com Jesus, não é apenas sentir pena ou simpatia pelos outros, mas é a ação de perdoar, de agir com compaixão, mesmo quando não somos tratados da mesma forma. A misericórdia vai além da justiça, pois implica em oferecer algo que não é merecido: o perdão, a graça, a ajuda aos necessitados. Deus, em sua infinita misericórdia, nos oferece perdão e graça, mesmo quando não somos dignos. Ele nos chama a fazer o mesmo com os outros. Em outras palavras, aqueles que entendem e experimentam a misericórdia de Deus em suas próprias vidas devem ser canais dessa misericórdia para os outros. A promessa para os misericordiosos. Jesus promete que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Quando praticamos a misericórdia, nós nos colocamos em uma posição de receber misericórdia. A misericórdia de Deus é abundante e Ele está sempre disposto a perdoar aqueles que se arrependem e buscam sua graça. Ao estender misericórdia aos outros, também nos tornamos mais sensíveis à misericórdia de Deus, reconhecendo nossa dependência total de sua graça. Além disso, essa promessa aponta para a misericórdia final que receberemos no juízo. Quando estivermos diante de Deus, Ele usará a misericórdia como base para o seu julgamento. E aqueles que praticaram misericórdia receberão a misericórdia divina em retorno. Como praticar a misericórdia? Praticar a misericórdia exige ação. Isso pode significar perdoar alguém que nos ofendeu, ajudar os necessitados, apoiar os que estão passando por dificuldades ou demonstrar compaixão a quem está sofrendo.
A misericórdia deve ser vista nas nossas atitudes e em como tratamos os outros, especialmente aqueles que estão em situações difíceis. Jesus também nos ensina que a misericórdia deve ser uma característica contínua em nossas vidas, não algo que oferecemos apenas quando é conveniente. Ela deve ser uma parte do nosso caráter, refletindo o caráter de Deus em todas as nossas interações. Você tem demonstrado misericórdia para com os outros, especialmente aqueles que te ofenderam ou que estão em necessidade? Como pode ser mais misericordioso no dia a dia? Lembre-se de que, assim como recebemos a misericórdia de Deus, somos chamados a refletir essa misericórdia para os outros, como um testemunho do amor e da graça que Ele nos oferece. 9. Bem-aventurados os puros de coração. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Este ensinamento de Jesus fala sobre a pureza de coração, um estado interior que é mais do que a aparência externa e mais do que as ações visíveis. A pureza de coração é uma qualidade que reflete um relacionamento sincero com Deus, um coração limpo de intenções impuras, egoísmo ou hipocrisia. O significado da pureza de coração. A pureza de coração é essencialmente uma disposição interna para viver de acordo com a vontade de Deus, sem hipocrisia ou duplicidade. Jesus não está falando apenas de uma pureza externa, como a observância de regras ou rituais, mas de um coração sincero, focado em Deus e em sua verdade. A pureza de coração envolve limpar as motivações internas e os desejos, buscando a santidade e a integridade em todas as áreas da vida. Quando Jesus fala sobre os puros de coração, Ele está nos chamando a buscar uma vida genuína, onde o nosso ser interior e exterior estão alinhados com a vontade de Deus. Isso inclui afastar-se das impurezas do pecado e de qualquer forma de engano. A pureza de coração é um reflexo da sinceridade diante de Deus e não uma tentativa de parecer puro aos olhos dos outros. A promessa para os puros de coração. A promessa de Jesus para os puros de coração é que verão a Deus. Isso não se refere apenas à visão de Deus no futuro, mas também a uma experiência de Deus aqui e agora. Quando temos um coração puro, estamos mais capacitados a perceber a presença de Deus em nossas vidas. A pureza de coração nos aproxima de Deus, permitindo-nos conhecê-lo mais intimamente. Ver a Deus também se refere à promessa de uma visão mais profunda e clara de Deus no futuro, quando estaremos em sua presença na eternidade. Somente aqueles que têm corações puros poderão estar na presença plena de Deus, já que Ele é santo e justo, e a pureza é um pré-requisito para estar com Ele na eternidade. Cultivando a pureza de coração. Para cultivar a pureza de coração, devemos permitir que a palavra de Deus revele as áreas impuras em nossas vidas e trabalhar em direção à santidade. Isso envolve arrepender-se dos pecados, abandonar atitudes egoístas e buscar continuamente a transformação do nosso coração. A oração e a meditação nas Escrituras são ferramentas poderosas para limpar nosso coração, pois elas nos ajudam a alinhar nossas motivações com a verdade de Deus. A pureza de coração também é cultivada quando buscamos viver de maneira íntegra, não apenas em público, mas também em privado, onde ninguém mais está olhando. Jesus enfatizou que a verdadeira pureza de coração vem de uma relação íntima com Deus, e essa pureza se reflete em nossas ações e pensamentos diários. Você tem buscado a pureza de coração diante de Deus? Existem áreas de sua vida onde você
Sente que precisa de mais sinceridade e integridade? A pureza de coração não é algo que conseguimos alcançar por nós mesmos, mas é uma obra de Deus em nós. Ao nos submeter à sua vontade e buscar sua santidade, Ele purifica nosso coração e nos permite experimentar sua presença de maneira mais profunda. 10º, bem-aventurados os pacificadores. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Neste versículo, Jesus nos ensina sobre a importância da paz e da reconciliação, características fundamentais do reino de Deus. Ser pacificador é ser alguém que trabalha ativamente para promover a paz, resolver conflitos e buscar a reconciliação entre as pessoas e com Deus. O significado de ser pacificador. Ser pacificador não significa simplesmente evitar conflitos ou permanecer em silêncio diante de injustiças. Significa ativamente buscar a paz, trazer reconciliação e curar divisões. Jesus nos chama para ser agentes de paz, trabalhando para restaurar o que foi quebrado e promovendo a harmonia em todas as nossas relações. A paz que Jesus nos oferece é uma paz profunda que vai além da ausência de conflito. Trata-se de uma paz que reconcilia as pessoas com Deus e umas com as outras, trazendo cura para feridas emocionais e espirituais. Jesus, como o príncipe da paz, exemplificou a verdadeira pacificação ao buscar a reconciliação entre Deus e a humanidade através do seu sacrifício na cruz. A promessa para os pacificadores. Jesus promete que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Ser um pacificador é refletir o caráter de Deus, que é o autor da paz. Quando nos esforçamos para promover a paz, estamos agindo de acordo com a natureza de Deus. E isso nos coloca em uma posição de identificação com Ele. Ser chamado de filho de Deus é um grande privilégio. Isso significa que aqueles que buscam a paz e a reconciliação compartilham do caráter de Deus e têm uma relação íntima com Ele. Como filhos de Deus, os pacificadores demonstram ao mundo o amor e a graça de Deus, que são os alicerces de toda a paz verdadeira. Como se pratica a paz? Para ser um pacificador, devemos ser proativos em nossas relações, buscando resolver conflitos de maneira pacífica, sem recorrer à violência ou à agressão. Isso envolve ouvir os outros, entender as suas perspectivas e trabalhar para uma solução que leve à reconciliação. Também devemos ser promotores da paz em nossos próprios corações, buscando a paz interior que vem de um relacionamento com Deus. Ser pacificador também envolve agir para resolver as divisões que existem no mundo, especialmente aquelas que são geradas por preconceitos, raiva ou injustiça. Os pacificadores são aqueles que, seguindo o exemplo de Cristo, buscam restaurar o que foi perdido e construir pontes onde há separação. Você tem buscado ser um pacificador em suas relações? Existem áreas de sua vida onde você precisa restaurar a paz. A paz que Jesus oferece é uma paz completa que vem do perdão e da reconciliação, e isso deve ser refletido nas nossas ações diárias. Esses ensinamentos de Jesus são um convite para uma transformação radical em nossas vidas, onde vivemos segundo os princípios do reino de Deus. Se você foi tocado por essas palavras e deseja aprender mais sobre como aplicar os ensinamentos bíblicos no seu dia a dia, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Vamos crescer juntos na fé e no conhecimento da palavra de Deus.